O Brasil rumo à COP30 em 2025. Sim, o Brasil foi qualificado para estar recebendo a 30ª edição da Conferência dos Participantes ou das Partes em 2025. Acompanhe esse vídeo aqui do Modernidade Ciência, já vai colocando seu joinha, se inscreva no canal, porque eu vou revelar algumas coisas que não vão sair na grande mídia. Pois bem, terminada a COP28, lá nos Emirates, o Brasil foi ratificado para sediar a edição 30, que só ocorrerá em 2025. No meio do caminho haverá a COP29 no Azerbaijão. Aí você já tem todos aqueles jornalistas climáticos dizendo, não, é uma COP de transição essa do Azerbaijão, uma COP de transição. É claro, o Azerbaijão, a maior fonte de riqueza é o petróleo, o gás natural, então é uma COP de transição. A COP importante, a COP Game Changer, como o jornalista gosta de falar, Game Changer, é a COP30 a ser realizada em Belém do Pará. Bom, então vamos a algumas peculiaridades aqui. Belém foi fundada em 1616 como uma base avançada para proteger ali a foz do Amazonas, né? Depois foi evoluindo. Ela está, curiosamente, a 1 grau, praticamente 1 grau e pouco, ao sul do Equador. Então, a capital que está ali, muito colada no Equador. Inclusive, vocês sabem, né, aquela estrelinha que tem naquela bandeira, né, republicana, progressista e positivista, tem na Ordem e Progresso e tem a estrelinha que está acima ali, que é do Pará, tá certo? Pois bem, o Pará viveu no século XIX uma opulência, a partir ali de 1870, do ciclo da borracha, que vai ali até a Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu acredito que na COP30 será palco o chamado Teatro da Paz. Vejam a opulência do Teatro da Paz. Vocês sabem que as peças ali, o público era tão rico a partir da inauguração ali, 1878, algo assim, que eles se vestiam com trajes europeus, dada a riqueza que existia ali. Pergunta, essa riqueza, essa opulência, ela foi transmitida para a população ali de Belém do Pará? Não. Mesmo porque, nessa ocasião, ainda o Brasil era um país escravocrata. Então, não havia distribuição de riqueza absolutamente. Eles ficaram ricos exatamente, em grande parte, com o trabalho escravo vindo também da extração da borracha do látex. Mas construíram esse teatro assim para rivalizar com o Teatro de Manaus, né? Você vai em Manaus, você vai ver aquela opulência do Teatro de Manaus, né? Mas vamos voltar então à COP30, lá em Belém do Pará. Aquela opulência, aquela coisa toda. Depois do ciclo da borracha, o Estado vai decaindo, né? E eis que hoje, Belém do Pará tem uma população de 1,3 milhão de habitantes. 1,3 milhão de habitantes. E aí dados do IBGE, desde 2010, do censo de 2010, o IBGE ele tem um levantamento dentro do censo demográfico, um painel que se chama aglomerados subnormais. O que são aglomerados subnormais?
são as favelas, são assentamentos em locais não oficialmente ali registrados. Pois muito bem, desde 2010, Belém do Pará, ele ostenta a primeira posição como a capital com maior proporção de moradores em favelas. Não sei o que estou dizendo, é o IBGE que está fazendo. Os dados oficiais, depois eu vou deixar os links, os registros. Dessa população, praticamente 55% da população vive em favelas. Vou repetir. Praticamente 55% da população de Belém do Pará vive em favelas. É uma cidade que tem em torno ali de 30% de captação de esgoto, 60% de fornecimento de água. Pois bem, então agora eu vou passar a comentar com vocês o evento COP30. Quando há um evento como esse, milhares de pessoas que são políticos, ativistas, lobistas, empresários, jornalistas, eles vão para essa cidade para cobrir aquelas 2 semanas daquele glamour que a ONU cria das COPs, que eu já comentei com vocês em outros vídeos aqui no canal. Aí vocês acham que até 2025, Belém do Pará terá infraestrutura para receber todas essas milhares de pessoas? Vamos falar um pouquinho, fazer um parênteses sobre o Aeroporto Internacional de Belém do Pará, que recentemente passou para iniciativa privada, é uma concessão. É um aeroporto que, na versão atual, nunca chegou perto da capacidade máxima anual, que é em torno de 7 milhões e meio de passageiros ano. Mesmo com os dados que nós temos aí de 2021, ele tinha ali 2 milhões e 600 ano. Isso coloca como 13º destino aéreo no Brasil. Agora, é um aeroporto tímido. Tem algumas fotos que eu vou colocar aqui, é um aeroporto tímido. É um aeroporto regional. Né? Foi superdimensionado para 7 milhões e tanto de habitantes, de passageiros ano. Mas significa que os pátios de manobra, as áreas, vou colocar aqui, você veja os fingers para transbordo dos passageiros, são muito limitados. Isso vai significar que, assim como aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito, numa da COP anterior, do Emirates, os aviões, os jatinhos, aqueles jatinhos que vão trazer a Gretinha, aqueles políticos da União Europeia, não tem como ficar estacionados ali, não tem espaço. Então, provavelmente, eles vão pousar no Aeroporto Internacional de Belém do Pará, deixar aquelas autoridades e vão decolar vazios, batendo lata, para ficar 2 semanas estacionados lá em Manaus. Provavelmente ali com uma distância ali de 1.000 quilômetros, vamos dizer assim. É o aeroporto internacional com maior capacidade, pelo menos, para estacionar aquelas aeronaves. Então vai ser uma coisa patética, né? O cara vai, pousa, fica ali, desova aquele pessoal, depois de 2 semanas ele volta para pegar os apaniguados que estão discutindo as mudanças climáticas, discutindo a redução do uso de combustíveis fósseis, mas todos eles foram, a grande maioria, Sharm el-Sheikh recebeu 150 jatos executivos, 150. Né? Muito bem, e o que eles vão encontrar em Belém do Pará? Aquelas favelas, todas aquelas favelas. Né? 50% da população vai se perguntar: o que vocês estão fazendo aqui? Que solução vocês estão nos trazendo aqui? Não, a gente está pensando nas mudanças climáticas até o fim do século, porque pode ser que aqui em Belém o oceano suba e tal. Inclusive a maré em Belém é bastante ativa. Né? Tradicionalmente a maré ali é bastante ativa. Então, 50% da população vai ficar realmente observando aqueles carros oficiais, aquele pessoal passando para um lado.
Mas esse pessoal está fazendo o quê? Não, eles estão discutindo a possibilidade do aumento da temperatura de 1,5 graus, no mínimo até o fim do século. Isso vai causar. Mas eu não tenho água potável, eu, eu não tenho esgoto, eu moro em palafita. Não, não. O grande problema do mundo é a questão do 1,5 graus, da temperatura e tal. Então, eu vou reproduzir alguns trechos aqui para vocês de uma entrevista do governador do Pará deu lá durante a COP28, que tem aqueles, né, toda aquela coisa assim, a foto, aquela coisa, foi todos aqueles políticos, né, para dar entrevista, tirar foto e tal. Então, alguns trechos que me chamaram a atenção e me motivaram para fazer esse vídeo. Vejam só. Uma afirmação aqui, né, do governador, daquelas tradicionais famílias que governam o Pará há 1000 anos. Nossa ambição é fazer a COP da floresta. COP da floresta. Devemos valorizar aquilo que nos coloca em absoluta singularidade como sede do maior evento climático do mundo. Tem sempre aquele ego, né, brasileiro, que ele acha que a gente é o umbigo do mundo, né? O mundo gira em torno do Brasil. Por isso que a gente vai ter a sede do maior evento climático do mundo. Os maiores produtores de petróleo estão cagando para o que você acha que é o maior evento climático do mundo. Essa é a verdade. Sinceramente, essa é a verdade, tá certo? É só você ver as declarações do sultão lá dos Emirates, né? Queremos fazer uma COP que permita que a floresta esteja no centro das atenções, discussões e soluções. Palavras do governador. Pergunta: ele não deveria estar focado em resolver o problema de 50% da cidade onde ele tem o governo do Pará, que é Belém? Ele não deveria estar preocupado em tirar as pessoas da palafita, levar água potável, saneamento, mas ele está preocupado com a COP30, que será o momento da floresta, adoradores da floresta. Você acha que os 50% da população estão se lixando para a floresta, cara? Estão se lixando para a floresta? Não, mas o governador acha que é muito importante isso e tal. Vamos continuar. Olha, vamos continuar. É claro que ele já avisa, sem o luxo de Dubai, mas com a biodiversidade e a cultura amazônica. É interessante que o presidente, pegando o gancho nisso, ele declarou o seguinte, que ninguém deve esperar o luxo de Dubai. Por isso que o governador repete a frase do presidente, né? Então ele, bem amestrado, ele repete a frase do presidente. Por isso que ele citou isso aí, que a gente não deve esperar o luxo de Dubai. Por quê? Porque o presidente disse o seguinte: ninguém deve esperar o luxo de Dubai na COP de Belém. E as reuniões poderão ser sob árvores. Eu adoraria ver a Greta Thunberg fazendo uma reunião com todos aqueles jovens ativistas debaixo de árvores ali em Belém do Pará, né? Eu acharia sensacional ela dizer, ai, estou sendo picada por carrapato, ai, tem um bicho, tem uma lesma aqui, ai, meu Deus, eu odeio esse ambiente equatorial, essa grama está me pinicando, que sensacional. O presidente falou, nós devemos ter, inclusive, reuniões debaixo de árvores, né? Vamos voltar aqui, mais uma frase magnânima aqui do governador. O governador diz que ainda não saber a dimensão dos investimentos. Ao ser perguntado, ele não sabia a dimensão dos investimentos que a Organização das Nações Unidas, a ONU, irá demandar. Então é aquilo que eu falo para vocês, né? É o efeito Zé Carioca, né? Efeito Zé Carioca, subserviente, quer dizer, a ONU, a organização, vai pautar o que o Estado do Pará e a União, né, vai gastar para instalar a COP30. Então eles vão dizer assim, aí seus tontos, você não tem esgoto, não tem nada, o governo federal diz que está reservando no orçamento 3 bilhões para aquelas empreiteiras, amigo do meu pai, aquelas empreiteiras, falam, cara, você tem uns 20 meses para botar isso de pé, isso vai custar caro, hein?
isso vai custar caro porque o tempo urge. Então, 3 bilhões de reais. Por que não 3 bilhões de reais para investir em saneamento, a questão fundiária? Não, não. É porque a ONU vai pautar o que é necessário, né? A ONU vai dizer, olha, ar refrigerado a 22 graus, água potável tratada. E as instalações? Onde ficarão as autoridades? Não, eles estão pensando em fazer umas construções que depois será o legado. Lembra desse papo do legado da Copa, daquela coisa? Será o legado. Nós vamos fazer umas construções que aí depois ficará para a parte educacional. Tal. Aí a rede hoteleira vai... É claro, a hotelaria pode transportar como catering, né? De aviões, vai lá, serve e tal, monta e fala assim, ó, não gastei nada, não construí um hotel, não gastei nada, só levei o pessoal para atender ali, certo? Montei a cozinha, que depois eu desmonto e depois você fica com o legado. Fica com o legado, como a gente já tem aqueles estádios, né? Aquele teleférico lá no Alemão, no Rio de Janeiro. O legado, né? O Sérgio Cabral também falava que ia ficar o legado da Copa, da Olimpíada no Rio de Janeiro, uma coisa sensacional. Então, olha só. Aí ele diz o seguinte, que da porta para dentro, o evento é 100% ONU. Filho, você acha que a ONU gasta $1 no evento desse? Você acha que a ONU gasta $1? Você tá brincando? No máximo, a ONU ela paga a passagem de várias pessoas que ela julga que é interessante estar lá. Isso ela gasta. Mas com a infraestrutura, se o governador acha que a ONU vai gastar $1 para ajudar em alguma coisa da infraestrutura de Belém, pode esquecer, né? Agora, da porta para fora, os governos estadual e federal irão agir conjuntamente. Aí que entram as empreiteiras amigas, né? Estão loucas, aguardando chegar esse dinheiro, né? E agora, ó, mais alguns dados aqui para vocês, né? Quando perguntado sobre a questão da infraestrutura em Belém, diz, olha, o serviço de fornecimento de água tem cobertura de 60% e o esgoto de 25% no estado do Pará. Então vejam, a preocupação do estado do Pará é com a COP30. Não é com 60% só de fornecimento de água potável e de 25% de esgoto. Então é assim, você vai se preocupar com problemas futuros imaginários do que pode acontecer até o final do século, se modelos matemáticos estão dizendo que de repente pode ser que a temperatura atinja, não sei o que, assim assado, e as pessoas que estão lá vão morrer, não vão viver até o final do século, por outras doenças, por outros problemas. Não por aumento da temperatura do planeta. Não. Essas pessoas vão estar fadadas a morrer pelas condições ridículas dessa cidade. Mas o importante é a COP30. E é claro que você tem aquele papo, não queremos deixar acontecer o que ocorreu nos grandes eventos como a Copa, a Olimpíada do Brasil e em outros lugares. Vai acontecer. Vai ficar um monte de elefante branco. Vão gastar muito mais para fazer num tempo recorde, isso aí, e depois vão ficar todos aqueles esqueletos e tal. Só que o Brasil, ele vai passar uma vergonha enorme, porque isso vai chamar a atenção de muitos daqueles que vierem para o Brasil, e não são só aqueles jornalistas comprados que ficam ali em Altamira, né, produzindo material lá para o El País da Espanha, produzindo documentários, aquelas entrevistas. Não. Virão também pessoas sérias que vão dizer assim, mas espera aí, vocês estão dizendo isso, estão com essa questão climática, com essa questão, vocês não conseguem resolver a questão da pobreza, da infraestrutura, vocês estão pensando nisso? Onde vocês estão com a cabeça? Somos recebidos aqui com pompa e circunstância, a gente percebe toda essa coisa maquiada aqui, construída agora aqui, né? E essa população? Vejam o tamanho das áreas. 55% da população mora em favelas, em palafitas. É um desses estados
que tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Mas o governador perde tempo indo à COP28 e dando entrevista dizendo que está muito feliz pela COP30, que vai mudar. Game changer, né? Game changer. Vai mudar o destino dessa população a partir da realização da COP30 em Belém do Pará. Realmente, vai mudar. É só a gente aguardar. Que virá a Greta Thunberg, o Roger Waters, virá todo aquele pessoal com aquela mãozinha assim, e vai dizer, não, agora nós estamos aqui. É capaz que surja uma daquelas músicas, né? We are the world, we are in Belém, sabe? E aquelas criancinhas nas palafitas, e o pessoal fazendo aquela música assim e tal. Aí aquelas ONGs já vão colocar Pix. Deposite aqui para a ONG para ajudar essas criancinhas das palafitas de Belém do Pará. É isso que vai acontecer. Muito bem. Agradeço aqui para quem acompanhou o vídeo até esse ponto. Se inscreva aqui no Modernidade Ciência. Coloque o joinha, o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal.